Prontinho. Estamos gravando. Vamos ver se a gente se adapta aí, né? Basicamente, a parte da luzinha. Cadê a gravação? Aqui foi só um ícone, né? Lembrando aí da gravação. Bom, gente, vou compartilhar aqui a questão da minha lousa, né? É bom, vamos vendo também, né? Que também é um teste para ver se vocês se adaptam aí bonitinho, tá? Com as questões dela. Beleza? Ó, lembrando, então vamos começar aqui na aula de hoje. Você pode ir anotando aí, pega seu caderno, faz tempo que você não fazia isso, né? E acordava cedo para assistir a aula do Vinícius. Gente, a gente vai falar, retomar só, né? E a ideia aqui é finalizar basicamente com o assunto sobre lógica, tá? Lembra que lógica não é aquela coisa chata, digamos assim, mas ela envolve coisas importantes, né, para a gente trabalhar. Quais seriam essas noções importantes aí da lógica? Então, deixa eu colocar aqui para a gente retomar como um título, tá? Por que que era importante? Por dois motivos. Primeiro, a gente tem uma parte de um rigor na escrita de vocês, tá certo? Ou seja, aquilo que você está escrevendo representar exatamente o que você está falando, tá? Então, a ciência precisa disso, a parte da nutrição que vocês têm que trabalhar na área, precisa disso, né? Você vai passar uma receita para um paciente, né? Alguma coisa lá na questão nutricional, você deseja que aquilo que você está escrevendo seja exatamente o que a cabecinha lá vai seguir. Porque se não for, a gente tem conflito aí, tá certo? Então, a lógica, ela ajuda nessa questão do rigor, e é por isso que vocês precisam estudar isso, né? Logo no começo. Quem precisa trabalhar com rótulo, né? Todas essas questões, vocês precisam dessa ideia. Segunda coisa, tá? Que é importante aqui, no ponto de vista da matemática, é trabalhar com raciocínio lógico. Eu já tinha colocado isso, acho que na última parte da aula, mas esse aqui é um resumo, tá? E aí ele vai ficar aí para vocês. Daqui a pouco eu vou abrir a tela, deixa eu deixar, não sei quem tá ali, acho que é a Mori. Mas, tá certo, isso aqui é importante. E o raciocínio lógico, em todas as matérias, tem um monte de problemas que a gente resolve, que eles são baseados nessa ideia do raciocínio lógico, tá? E na matemática, e tanto para a ciência, essa ideia do rigor que a gente está colocando aqui, na matemática a gente coloca como uma demonstração, certo? As coisas têm de onde vem, né? Na matemática, elas não são criadas do nada. Então você acaba tendo consequências e na matemática isso fica para todo sempre, tá? Não muda. O que eu tinha feito no começo com vocês para a gente iniciar o estudo aqui, né? Um pequeno casinho. Então, o escopo da lógica é esse que a gente estava vendo, tá? Isso aqui é a ideia inicial e é por isso que vocês vão ver, né? Aí hoje, basicamente, o que a gente vai ver são das proposições e ver veracidade delas. Tem 4 proposições básicas das frases, daqui a pouco eu já vou colocar aqui para vocês, beleza? E a gente finaliza. Mas vamos retomar aquele caso, né, do que a gente tinha feito em aula, caso se era verdade ou mentira. O mentiroso, né? Lembram desse? A gente tinha feito em aula. Era o cara que era honesto e a pessoa que não era. E aí eu vou voltar aqui, ó, parte da tela. Deixa eu ver, só descer um pouquinho. Isso. Eu vou voltar aqui na tela e eu vou precisar de alguém participando aqui comigo. E depois a gente vai ver que isso funciona. Vamos ver se funciona hoje, né, gente? Da distância o negócio é um pouquinho mais complicado. Voltamos. Eu já volto lá, tá? Quem tava anotando. E aí, quem quer participar aqui? Vai ter que ter um voluntário aí. Eu, por favor. Quem? Vai ter que aparecer? Vai, vai ter que aparecer, vai ter que abrir a Ah, não, eu câmera. quero Ai, mais. Um deixa o Alan, corajoso deixa o aí, Alan. vai.
Não, não. Um corajoso, gente, que não esteja tão... que acabou de acordar assim, ó, com a remela nos olhos, que, né, que já tomou café. Ah, peraí, agora vai. Precisa de um só. Ah, não. E o Aqui. resto vão funcionar aí de... Vocês vão ter que ficar olhando, coordenando para ver se está certo. Senão vocês avisam. Tá, merda, bicho. Peraí, professor. Aí, tá. É só para aparecer a parte do rosto e a mão lá, que você vai ter que pegar um objeto. Tá, peraí. Oi, oi. Aqui. Aí, ó. Aí o nosso garoto. Aí, tá até melhor do que eu ali, ó. Na tela, ó, quadro branco e tal. E ele usa boné logo cedo, ó, tá vendo, gente? Esse pode, esse É por menino. causa do cabelo, por isso que eu... Vai ficar careca que nem eu usava boné, viu? Sabia disso? Tá Tá. certo, vamos lá, Alan. O... O Alan é Deixa. engraçado. Mano, Vocês vão quem tem verificar se saudade o de Alan mim, tá velho? seguindo os passos Quem não tem certinhos, tá? saudade de mim? Coitado, o menino acabou de acordar. É, gente, Não, tem que mano, eu tô acordado participar faz mó mesmo. cota. Aí, ó. Mano, Alan, ele pega acabou de alguma acordar coisa pra você e tá deixar de na boné. mão, que o pessoal Tá, consegue ver. peraí. Peraí, deixa Qualquer eu ver. coisa aí. Qualquer coisa. Pode ser só aí depois você vai esconder aqui na câmera, é só você colocar para trás. Tá, Mas aí você vai seguir. O pessoal tem que ir vendo, né? Eu que não vou olhar. tá, peguei. Pegou Corajoso já? lá. É, eu sei. Tá, eu peguei Lembra? controle. Beleza. Aí você vai decidir, aí você coloca para baixo. É sempre se você trocar ou não, aí você muda, beleza? Uhum. Então vamos lá, vamos ver. Na sala não funcionou, mas eu espero que agora funcione. Primeira coisa, aí eu vou olhar aqui para o lado, vocês vão ver no meu rosto, eu vou estar olhando para lá, não vou estar vendo aqui a tela do Alan. Você vai decidir se e tem que representar bem, tá? Se você vai ser Tá. mentiroso, ou seja, se você vai estar falando sempre a verdade ou a mentira, fechou? Uhum. Então, se você for ficar falando só a verdade, você faz um sinal assim pro pessoal, aí todo mundo sabe que você vai ser Tá. um cara honesto. Se você for um cara desonesto, você faz assim, que aí significa que você é um cara desonesto. Só Uhum. você e a turma daí vão saber disso, tá? Então, Tá, vamos lá. beleza. Decida-se. Mas não fala. Aham. Já decidiu? Aham. Voltamos então. Então eu não sei. Bom, agora você vai pegar o controle, tá? Você vai colocar ou na sua mão direita ou na sua mão esquerda, tá? O pessoal tem que saber que a direita você vai ter que pensar do lado dele. Que nem aqui, ó, minha mão direita tá aqui, mas na hora que vocês estão olhando, né, do seu ponto de vista tá na esquerda, mas tô falando da dele, tá? É isso que vai ser, pra vocês não confundirem aqui. Então você decide em qual mão você vai deixar o controle. Depois você abaixa e você só mostra inicialmente para o pessoal para ver se não está colocando. Eu não posso ver. Tá, Decide em qual mão você vai colocar e eu vou ir a palavra. tá. Eu decidi. Já mostrou? Abaixar não, né? Que eu não vejo, certo? Aham. Então tá. Bom, vamos lá. Agora você vai responder duas perguntas. Eu vou anotando aqui para não me perder, né? Certo. Primeira pergunta. O controle está na sua mão direita? Sim. Lembra que você tem que representar o papel lá, tá? Se você Tá. está escolhendo. Então, beleza. Ele respondeu que sim. Que o controle está na mão direita dele. Será que ele ia mentir logo cedo, pessoal? Não Quem sabe, sei. né? Não A gente sei, tem hein? que descobrir. Não, sério, olha Vamos pra ver. minha Pera cara. aí. Olha Eu pra vou minha descobrir, cara. calma. Pensa... Olha pra minha Agora, cara. Isso tem cara de não quem mente logo cedo. sei. Vamos ver. Não Eu Bem vou responde. olhar essa para Não lá. cara. responde. Não Eu vou te dar responde. uma chance agora para deixar isso aqui mais difícil ainda, tá? Então, eu vou Uhum. olhar para cá. Vou te dar a oportunidade, mostra onde que está o controle pro pessoal agora, Tá, e eu vou te mostrei. dar a oportunidade de trocar de mão. Tá, Não precisa me falar se você trocou agora ou não. Te dei a oportunidade. Você tá. pode trocar ou não. Mostrou pro pessoal? Aham. Abaixou a mão? Sim, Então, tá. Posso olhar? pode. Você trocou o controle de mão? Não. Gente, esse menino tá me enganando, gente. Eu acho que esse cara
Não tá me soando bem isso daqui. Professor, olha na minha cara, vê se eu tenho cara de quem mente às 8 horas da manhã. Então vamos lá, uma última pergunta aqui, só para ver essa ideia, né? E aí eu vou descobrir onde que está o controle também. O Uhum. controle está na sua mão direita, Tá. tá? Então, parabéns, porque você é um menino honesto logo de manhã e o controle Nossa, está aí, ó, realmente na viu? sua mão direita. Eu disse, eu disse. Tá certo? Não tá? Pode mostrar. Não, já mostrei aqui. Ó, peraí, tava aqui. Certo? A Tá vendo? Sucesso. união acabou. Aqui, ó, É, sucesso, rapaziada. Agora, quem for o próximo voluntário aí é nós. a brincadeira, eu lembro que teve gente. Agora deu certo, viu? Se vocês quiserem fazer com mais um aí, se mais alguém quiser participar e tá com a carinha aí, querer mostrar, só para vocês verem como funciona. Agora deu certo, viu? Ó, aí. Tem mais alguém aí que quer participar agora, sim? Ou não? Não, não, não. Ô, não, 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 por favor, gente, por favor. Não, é sério, quem mostrar a cara, eu juro que eu pago uma coxinha quando voltar às aulas. Aí, ó, tem até uma possibilidade aí, ó. Pô, vamos Não brincar, vale a gente. pena, não vale a Não pena. vale a pena logo às 8 da manhã. Se fosse meio-dia, né? Acho que o pessoal até. Ah, É, Vocês não estão prontos pra se assustar. Meu Jesus. Não é menina. tanto assim, Gente, é não. Olha pra minha cara, ó, fazer logo você cedo. assustar. Jesus. Todo mundo Bom, quer gente, cara. mas aí eu acho que vocês também podem fazer, tá? Com o resto aí do pessoal. Qual que é a questão? Eu vou. Agora aqui no computador fica até mais fácil, né? Para explicar para vocês o porquê que sempre vai dar certo. Eu consigo acertar. Na sala eu não tinha acertado por conta da troca que teve, né? Mas é essa coisa da gente ficar olhando a veracidade das informações. Porque quando você tem um contexto gigantesco, fica difícil você perceber, mas quando você resume e analisa os dados bonitinho, aí você consegue saber o que está acontecendo ou não, mesmo parecendo que você não tem controle. Por isso que o rigor lógico ele é importante, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho, pelo menos estava aqui, deixa eu só ver, peraí, a tabelinha do porquê. Só que uma das vantagens aqui, que além de mostrar aqui, ó, de onde que ele estava bonitinho, eu vou dar um print e postar aqui na tela. Aí vocês podem anotar e fazer também essa brincadeira aí com alguém aí. No meio da quarentena, não tem nada para fazer, aposta com alguém aí, você ganha dinheiro. Só não esqueça de dar minha parte, viu? Gente, a gente vai ensinando os truques, né? A gente também tem que ganhar dinheiro nessa época. Tá difícil a vida? Pera aí. Mas todos entenderam a ideia? Eu Sim. consigo Sim, descobrir, sim. ó. Ó, Sim. deixa eu pegar ele aqui. Eu vou colocar aqui no na nossa luzinha. Eu tô falando, vou colocar na nossa luzinha, mas eu não voltei, né? A luzinha. Professor esperto, né? Pera aí. Deixa eu voltar aqui. A gente vai falando, pensa que as coisas automáticas, não é? Pronto, estão vendo a lousa? Voltou? Sim? Sim, sim. Ó. Então a questão aqui, deixa eu diminuir aqui tudo. Ó, a ideia basicamente é isso. Eu fiz uma tabela com todas as respostas, lembrando que as perguntas, né, aqui na primeira linha, é a primeira pergunta, certo? Que era se estava na mão direita ou na mão esquerda, e na segunda era se você tinha trocado, nossa, minha letra logo cedo, Jesus amado, se você tinha trocado ou não de mão. O que que acontece? Se você é um cara que está falando a verdade, agora vocês vão ter que dar uma acordadinha aí para pegar todas as partes, senão você vai ficar confuso aí, tá? Senão não dá certo. Ó, se você é um cara que estava falando a verdade, o que que acontece? Eu perguntei se estava na mão direita. Se realmente estava na sua mão direita, e você é um cara que estava falando a verdade, então você vai falar sim, certo? Aí vem para cá, ó. Depois eu pergunto se trocou. Se você trocou,
Veja, ó, você está falando a verdade, estava na sua mão direita. Se você fala que trocou, então ele vai para sua mão esquerda, que nem está aqui, ó. Borracha agora sinalizando. Vocês estão vendo aí mesmo que pequenininho? Estão conseguindo enxergar essa ideia. Então ele vem para a mão esquerda. Não. Não? Está muito pequeno ou minha tela sumiu? Espera aí, eu vou desenhar então. Acho que fica mais fácil. Dá Tá pra muito dar pequeno, zoom? professor. Não lousa nenhuma. É, eu tô Pera É aí. só dar zoom, gente. Ah, Estão conseguindo ver? Agora? Eu Ah, tô. eu tô. Eu vou fazer assim, então. Pera aí, eu já volto aqui. Agora eu tô. Ó, eu vou parar de compartilhar e eu volto. Eu vou ficar indo e voltando, que aí eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Aquela primeira parte da tabela é assim, ó. Imagine que eu tô com a calculadora aqui com a mão direita, certo? Eu sou um cara que estou falando a verdade, que foi a situação do Alan, que não queria mentir logo cedo. Então, se eu faço a primeira pergunta, tá na sua mão direita? Ele vai falar que estava. Ele responde sim, certo? Se eu falo, por exemplo, se ele trocou e ele falasse que sim, ou seja, as duas primeiras sequências seriam sim, sim, então a calculadora viria para a mão esquerda dele, tá? Então ele teria essa primeira questão. É que vocês também não estão vendo, que eu deixei desfocado, mas agora acho que vai ficar mais fácil. Se eu falo sim, tá na minha mão direita, se eu respondo sim de novo, ele vai para a minha mão esquerda, certo? Agora percebam, se eu falo sim, só estava na minha mão direita, e eu falo, pergunto se trocou, ele falou que não, aí continuou na mão direita, tá? Então ele não trocou, aliás, eu sou um cara honesto. Eu falei que sim, estava na minha mão direita, tá realmente, e eu falei que não, então continuou na minha mão direita. É essa questão que aquela tabelinha ela fica vendo, ó, quando a gente coloca. Agora eu vou voltar para ela, tá, para vocês. Deixa eu voltar aqui, compartilhar. Pronto. Então, a primeira questão lá que eu coloquei com vocês era sim e sim. Então, veja, ele veio para a mão esquerda, né? Sim, e aí depois ele trocou. Ele realmente trocou. Quando ele não troca, continua na mão direita. Então, se você for estudando todos os casos, né, quando a gente tem, ó, percebam que quando os números, quando as respostas são iguais, isso significa que ele vai terminar na minha mão esquerda, sempre. Então, se ele respondeu que nem aqui não e não, continuou na mão esquerda. Você pode fazer depois essa brincadeira, se você está falando a verdade ou não, e aí na mão direita ou não, você vai vendo que sempre vai dar certo. Sim e sim, ó, tá na mão esquerda. Ele analisou todos os casos, não e não, também deu na mão esquerda. E é essa a questão. E se você tem respostas que são diferentes, portanto, vai estar sempre na mão direita. E a última pergunta, então, por exemplo, como é que eu descobri do Alan? Ele respondeu sim e não. Significa que as respostas foram diferentes. Então, eu já sabia que estava na mão direita. Por isso que eu perguntei para ele. A última pergunta para verificar a honestidade dele, ó, se ele é um cara honesto ou um cara mentiroso, certo? Como eu já sei se está na mão esquerda ou na mão direita, aí eu perguntei para ele, estava na sua mão direita? Ele falou que estava, então ele era um cara honesto. Se eu perguntasse que estava na mão direita, ele falasse que não, então eu falar, tá na sua mão direita e você é um cara mentiroso. É essa brincadeira que a gente faz, tá certo? Pegaram a ideia? Todos, essa é a pergunta-chave aqui. Se mais alguém quiser brincar, agora Professor, diga. então, tipo, a primeira pergunta é se tá na mão direita e a Isso. segunda É é se se ele trocou trocou. de mão? Isso mesmo. Ah, E a tá. terceira e última, quando eu faço essas duas perguntas, eu já sei se as respostas são iguais, está na mão esquerda, e se as respostas forem diferentes, está na mão direita, sempre. Aqui essa tabela de respostas, ela mostra exatamente todas essas situações. E aí, a gente verifica a honestidade no final, com a última pergunta
chave, né? Que aí a gente analisa toda essa situação. Tem mais alguém que quer brincar antes de eu continuar ou não? Alguém que está com coragem de mostrar a cara? Ninguém? Ô, povinho envergonhado, Achei viu? sacanagem. Só o Alan. É logo cedo, né? O povo tá com preguiça. Bom, então, Professor, é pra essa aula ser umas 1 hora, aí sim dava pra mostrar a cara. Agora não. é que é muito cedo, né? Mas não tem problema. Mas vocês podem desfocar, gente. Vocês não aprenderam lá, ó. Pode trocar a tela de fundo. Apesar que minha tela de fundo, eu não sei o que aconteceu, porque agora ele não tá mostrando aqui as coisas. Aquela parte, né, que dá as outras telas de fundo, mas sei lá o que deu aí. Beleza? Deixa eu voltar aqui então. Já como não tem ninguém que tá com coragem de mostrar a carinha, vou voltar aqui lá pro... E na ideia, tá? Que a gente tem da veracidade aí com as proposições. Bom, depois você pode verificar isso daqui um pouco melhor. Eu não vou estar vendo o chat, mas se tiver alguma questão aí, vocês podem perguntar, tá? Libera aí o microfone, e aí vocês podem ir falando, tá bom? Então, gente, ó, basicamente o que a gente trabalha são com proposições, que eu vou copiando para ficar bonitinho, tá? Na lógica, que são essas perguntas, que eu consigo decidir se elas são verdadeiras ou falsas, isso é importante. Na verdade, na ciência, a gente costuma trabalhar com isso, né? Eu não vou ficar fazendo perguntas que não têm cunho, né? Que você não consegue decidir se é verdadeiro ou falso. Então, não faz sentido. Existem perguntas assim, tá? Você não consegue decidir se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, você pode perguntar uma coisa assombrosa ou para alguém assim. Você acordou ou ficou dormindo? Entendeu? Ontem. Ou você pergunta uma coisa muito de trás, assim, sempre uma coisa que tem que a gente fala, uma redundância, né? Você volta para a mesma questão, sempre você vai cair numa questão que você não consegue decidir se é verdadeiro ou falso. Eu não quero ficar muito assim para não confundir sua cabeça, mas tem uma brincadeira legal que é aquela do barbeiro. Não sei se vocês já escutaram. É assim, ó, quer ver? A gente fala que tem uma cidade, vou colocar aqui do lado, ó, é a brincadeira do barbeiro. Na cidade, apenas o barbeiro faz a barba dos outros. Beleza? Ele corta a barba de todo mundo, barbeiro. Que nem a minha aqui. Eu não sou barbeiro, então eu vou lá no barbeiro para ele me barbear. Tá certo? Mas ele não corta de si mesmo. Aí a pergunta que você faz, que é essa que não dá para você decidir se é verdadeiro ou falso, é quem faz a barba do barbeiro? Quem faz a barba do barbeiro? Vocês já viram já essa questão aqui? É famosa, que o pessoal fica brincando com ela. Quem faz a barba do barbeiro? Essa Barbeiro. pergunta. Não pode. Ele mesmo. Oxe, o barbeiro. O próprio Ué, se o barbeiro uai. faz a barba Vai no dele, espelho. se o barbeiro Vai faz no a barba dele, significa que ele não se barbeia. Se ele não se barbeia, ele não pode ser o barbeiro. Puta Por que merda. ele não pode fazer a Eu barba não dele? entendi nada. Não, na Mano, agora eu cidade, entrei em colapso mental, velho. ó, é assim. É que essa dá um bug mesmo na cabeça. É que na cidade você tem todo mundo ou faz a barba no barbeiro, tá certo? Ele barbeia, ou você, é nessa cidade, ou você vai fazer a barba no barbeiro, ou você não faz sua barba. Você tem essa questão. Então ele não Você- faz a barba. Sim, ele não pode, porque ele é barbeiro. Ele não pode se auto-barbear, digamos assim. Você tem que ir em algum Por que canto. não? Não, é a questão. Essa é o bug que dá na sua cabeça, quando a gente coloca. Aí quem Mas faz isso, a barba do barbeiro. barbeiro não sai. Você quer ver? Ó? Deixa eu pegar aqui o texto bonitinho dela, fica mais fácil para vocês entenderem. Aliás, com isso é mais fácil essas questões por conta disso, que nem ali da outra parte. Espera aí. Deixa eu puxar aqui o texto bonitinho. Já que eu falei do assunto. Barba do
Barbeiro. É famoso esse paradoxo, ó. Deixa eu puxar ele aqui. Apesar que fica mais fácil se eu compartilhar minha tela e eu vou ver essa parte daqui. Pera aí. Deixa eu voltar. Aí eu vou compartilhar a tela do computador, tá? Pra vocês verem. Esse aqui. Estão vendo o computador? Todo mundo? Sim. Sim, é o Sim. paradoxo do barbeiro. Ele tem um monte de questão, mas a brincadeira dele é que você não consegue decidir se ele é verdadeiro ou falso, tá? Essa é a questão do paradoxo. Mas vamos entrar nele aqui, bonitinho. Ó, o famoso paradoxo do barbeiro. Vocês conseguem enxergar ou tá muito pequeno? Consigo. Conseguem aí? Então tá. Aí ele fala, ó, o famoso paradoxo do barbeiro foi do Roosevelt, que foi, na verdade, quem começou com essa parte de lógica. Ele pergunta, quem fará a barba ao barbeiro que tem na janela? Faça a barba de todos os homens da cidade que não se barbeiam sozinhos. Tá certo? Ou seja, ó, essa daqui é a frase que é importante, que eu não estava colocando ali direito e talvez agora fique mais claro. Faço a barba a todos os homens da cidade que não se barbeiam sozinhos. E só esses. Ou seja, na cidade, ou você... Vocês entenderam agora? Ou você se barbeia, ou você não sabe fazer sua barba. Entenderam? Ou você se barbeia, ou você não sabe fazer sua barba. E aí que começa a confusão. Então ele. Vocês entenderam? Aí se o barbeiro faz a própria barba dele, aonde que está a contradição aí? Que ele não faz a barba. Se ele faz a própria barba, significa que ele Ele não. precisa de alguém para fazer a barba dele. Só que se Isso. ele precisa de alguém para fazer a barba dele, então ele não se barbeia sozinho. Então ele não sabe se barbear. Se ele não sabe se barbear, como isso pode ser possível se ele é o barbeiro? Dá um nó na sua Porque ele cabeça. sabe barbear. Ah, não tô entendendo nada. Porque ele sabe É, barbear você tem que ir as outras com... pessoas. Você tem que... ele só... Quer ver? Depois você pode ver ele com mais calma aqui, mas essa é a brincadeira, o paradoxo do barbeiro, tá? Ele faz a barba de todo mundo que não sabe se barbear. Então, por exemplo, que nem eu, imagina. Se eu for num barbeiro, significa que eu não sei fazer minha barba, certo? Uhum. Lógico. Agora, vocês imaginam que eu sou barbeiro. E eu mesmo faço minha barba. O que isso significa do ponto de vista da lógica? Isso significa que eu não Você sei, sabe se barbear. eu não sei me barbear. Só que isso é verdade. Eu sou barbeiro, como é que eu não sei me barbear? Pegou aonde que dá a confusão? Nada, pro. Mas ele dá esses paradoxos, tá? Que depois você pode ver com mais calma, mas eles dão esses bugs na cabeça mesmo. Depois você tem que ver com bem mais calma. Esse não é o objetivo, é só para vocês saberem que existem frases que você não consegue falar se é verdade ou não. Tá? Esse é o foco. Só para a gente não perder aqui, porque senão sua cabeça entra em parafuso. Tá certo? Vou voltar lá. Depois vocês podem brincar com... Depois vocês busquem aí o paradoxo do barbeiro, e aí tem mais outras explicações. O mais importante é aqui, nas proposições, e o que eu quero dizer, aí vocês podem voltar e anotar, é que a gente consegue colocar aqui nessas meio proposições, né? Elas têm que ser, ó, são sentenças, então eu vou deixar aqui, que eu tenho minha colinha para ficar bonitinho, são sentenças passíveis de serem verdadeiras ou falsas. Passíveis de serem verdadeiras ou falsas, que nem o que a gente tinha feito lá embaixo, tá? Então, tudo que a gente vai analisar, pessoal, são esse tipo de informação.
Então, são coisas que eu consigo. Por exemplo, vocês gostaram de acordar cedo hoje? Você fala, Não. sim, não. Você chega a atribuir valor. Fala, vocês entenderam o Claro que paradoxo do não. barbeiro? Sim, não. Vocês Não. gostaram da brincadeira que a gente fez da honestidade? Sim, não. Então, todas essas coisas, Mais a ou gente menos. mas mais ou menos não tem, né? Então, é importante que na matemática a gente não tenha esse meio termo. Ou é verdade ou é falso. Um dos dois. Não tem esse meio termo, digamos assim, que poderia existir, tá certo? Então, você tem esse tipo de questão. O que entra dentro aí dessas proposições? Tem alguns conectivos lógicos que a gente tinha comentado, até mesmo em conjuntos que eles entram aqui, tá? Que são as junções das frases. Isso que é importante vocês aprenderem, que é o que a gente vai ver aqui, tá? Quais são esses conectivos lógicos importantes? E aí, para analisar situações que acontecem com eles, a gente usa a tabela verdade, tá? Para ver todos os casos possíveis, que nem a gente fez ali em cima, tá certo? Então, vamos lá. Quais são os conectivos lógicos aqui mais importantes? O primeiro é o e, tá? Quando a gente usa na preposição, deixa eu colocar aqui, o primeiro conectivo é o e, tá? E a gente pode simbolizar ele também com acento circunflexo assim, tá? É a simbologia dele. E lembrem que em conjuntos o e era a intersecção, quem ficava no meio. Mas isso daqui ajuda. Por exemplo, eu vou colocar uma frase aqui que vocês vão entender, onde que eu tenho dois conectivos, uma proposição passível de ser verdadeiro ou falso, tá? Onde eu brinco com o e. Então, vamos colocar o nosso exemplo aqui para a gente analisar essa parte. Vamos supor que eu falo que você gosta de acordar cedo. Essa é a primeira frase, tá? E, ó, conectivo lógico. E estudar. Perceberam que eu tenho duas frases aqui? Você gosta de acordar cedo e estudar. Beleza? Eu posso chamar, escrevendo do ponto de vista da lógica, essa frase ficaria assim. Eu gosto de acordar cedo, você pode colocar tipo uma letra para um conjunto, vamos chamar de A, e, aí faz o tracinho assim, estudar. Estudar, eu podia chamar de G e E, mas aqui é A e B só para manter a noção de conjuntos, tá? Então, como vocês já tinham visto, a ideia aqui é retomar algumas coisas, A e B. E aí eu vou analisar quando que essa frase é verdadeira ou falsa. Essa frase inteira, ela é passível de ser verdadeira ou falsa. Como que eu faço essa análise, gente? A gente vem para uma coisa que a gente chama de tabelinha verdade, tá? Que é muito utilizada em lógica. Quando você vai resolver esses probleminhas, a gente pode fazer. Eu vou colocar aqui as duas, A e B. Presta só atenção na primeira tabelinha verdade que vocês vão fazer. Depois você anota, tá? Primeira coisa, tem 4 coisas que podem acontecer. E aí, para eu ver se a minha frase é verdadeira ou falsa, tá? Primeira delas, eu posso não gostar. Lembra que pode ter valor verdade ou falso? Então, eu posso não gostar de acordar cedo. E eu posso também não estudar. Tudo bem? Para cada um dos casos, você pode gostar de acordar cedo e não gostar de acordar cedo. Você pode estudar e você pode não estudar. Certo? Ou seja, eu vou analisar minha frase assim. Vamos supor que eu coloco falso aqui na primeira linha dessa tabela. O que que isso significa? Que você não gosta de acordar cedo. Tá bom? É falso essa primeira frase. Gosta de acordar cedo? Você, não, não gosto não. Aí eu falo, você gosta de estudar? Aí você também pode falar, não, não gosto não. Então pensem nesse caso. A minha frase é que você gosta de acordar cedo e que você estuda também. Certo? É um E forte. Aí se eu falo, você não gosta de acordar cedo e você não estuda, essa frase é verdadeira ou falsa? Quem me ajuda aí? Falso. Que, bro? Falso. Como assim? Volta Pera, lá. que? Repete.
Ó, eu estou analisando o primeiro caso. O primeiro caso é, eu falei que você não gosta. Essa é a frase. Essa é a nossa frase de referência. E aí a brincadeira é assim, ó. Eu falei, você gosta de acordar cedo e estudar. Essa é a frase. Eu estou falando isso, certo? Só que você está nessa situação. O que significa essa primeira linha? Que é falso o fato que você gosta de acordar cedo, que é falso o fato que você gosta de estudar. Esses dois. Pergunta, essa frase que eu afirmei, você gosta de acordar cedo e estudar, isso é verdadeiro ou falso? Falso. 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 Então aqui tá certinho, ele tem valor verdade e falso, tá? Essa é a ideia. Tem outro caso, tá? Que você pode não gostar de acordar cedo, mas que você estuda. E tem o caso que você pode gostar de acordar cedo, mas você não estuda, tá? Pensem agora nessas duas outras ocasiões. O E você tem que lembrar que ele é forte, tem que acontecer as duas coisas. Então, será que é verdade? Se você não gosta de acordar cedo e você gosta de estudar, que nem tá aqui, ó, fazer com o mouse, essa frase é verdadeira ou é falsa? Pode ser verdadeira. Cuidado, ela pega muita gente, tá? Porque aí você colocou verdade por conta disso, né? Você verificou que você gosta de estudar, não é isso? Mas você verificou que você gosta de acordar cedo? Mas e se a pessoa estudar em outro turno? Não, tem que ser nesse momento. Você gosta de estudar, mas você não gosta de acordar cedo. Aí quando eu falo que você gosta de estudar e acordar cedo, essa frase é falsa. O E, para ser verdade, ele tem que acontecer exatamente as duas coisas que tem aqui. Né? Se você falou, ó, que você... Então, de qualquer modo, iria ficar que é falso. Isso mesmo. Porque. Então, se é não e sim, que nem eu fiz agora, essa afirmação é falsa, que nem tem essa linha. E a de baixo? Também. A de baixo também, porque a de baixo seria sim, e aqui seria não. Então, a de baixo também é falsa. Tipo, você gosta de acordar cedo, mas você não estuda, então... falsa. Agora, Qual que é se o... as duas forem verdadeiras, vai ser verdadeiro. É a única Perfeito. possibilidade de dar certo. É a única chance de dar certo. Se as duas forem verdades, aí se você gosta de acordar cedo e você estuda, então isso daqui vai ter valor verdade V. Beleza? Aí eu estudei todas as possibilidades que pode acontecer com esse conectivo do E. Tranquilo? Alguém tá morrendo. Quem é que tá morrendo aí? Eu não sei. Ah, aqui, a minha... gente, a ambulância agora é pra tudo quanto é canto, né? Não tem o que fazer, não. É o Covid. O povo vai com os Covid da vida. Beleza, gente? Dúvidas aí nesse primeiro conectivo que a gente fez? Tranquilo? Tranquilo. Tá. O segundo, deixa eu ver se dá tempo de eu fazer o segundo, que aí fica mais fácil. Que horas são, que senão eu me perco. Já deu nosso... Não, dá tempo então. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Vocês entenderam o primeiro, é o segundo. É bem mais fácil, tá? Segundo conectivo lógico é o do ou. Tá? É o tanto faz quando a gente olha assim. Uma coisa aconteceu, a outra. A gente coloca um símbolo dele assim, tá? E aí vamos supor agora. Eu vou fazer um que você pode trapacear depois aí em casa, quando o povo fala ou. Porque na linguagem do cotidiano, o ou normalmente é exclusivo. Por exemplo, assim, mamãe está brava com você, ela falou que você vai, ou você estuda, vocês vão gostar dessa daqui. Ou, mamãe falou, tá? O que acontece se você não estudar? Você... Apanha. Não, eu ia colocar apoio, mas eu falei, gente, tem coisa dos estudantes, né? Dos jovens, dos adolescentes, não pode mais bater. Vamos colocar que você fica de castigo, tá bom? Mais bonitinho, né? Sem graça, Digamos sem assim. graça. Eu vou mostrar isso aqui pra mamãe. A mamãe falou que vocês podem apanhar. Vocês apanham, da mamãe? É isso? Essa é a nossa Não. frase de referência. Aí, ó, tá vendo? Antigamente a gente apanhava, viu, gente? Não era assim, não.
Ó, o A é você estuda ou você fica de castigo. Vocês vão ver que essa daqui é legal. Aí vocês podem utilizar isso daqui, digamos, quando sua mãe falar alguma coisa desse tipo. Aí você fala, foi o professor de matemática que falou, mãe, não tem problema. Aí ela vai brigar comigo depois. As coisas que eu fico fazendo, né? Mas vamos lá. Ó, o ou, nesse caso, quando a gente fala ou no cotidiano, significa assim. O que que sua mãe estava querendo dizer era, no ou dela, eu vou colocar aqui a tabelinha com as 4 possibilidades, ela está querendo dizer assim, que se você não estudar, de qualquer jeito você vai apanhar, necessariamente, ou você vai ficar de castigo, tá certo? É essa a noção que ela quis colocar. Ou seja, que ele é um ou exclusivo que a gente fala. Tem até isso na lógica, tá? Mas é uma coisa acontecendo de um lado, ou outra coisa vai acontecer do outro lado. Né? O fato de um acontecer simultaneamente, isso não acontece. Então, vamos analisar agora do ponto de vista da lógica. As possibilidades que a gente tem são sempre as mesmas, as duas podem ser falsas, essa daqui pode ser falsa, verdadeira, essa pode ser verdadeira, essa aqui falsa, e as duas são verdades, tá? Tranquilo? Vamos analisar agora o que acontece. Se as duas coisas são falsas, ou seja, se você não estuda e você não ficou de castigo, você não estudou e também não ficou de castigo, essa frase é verdadeira ou falsa? Falso. Falsa, né? Não aconteceu nenhuma das duas coisas. O ou, para ser verdade, uma das duas coisas tem que acontecer. Basta isso acontecer e aí tá tudo certo. Então, essa frase aqui é falsa. Beleza? Agora vamos para a situação de baixo. Se você não estuda, mas aí você ficou de castigo, essa frase é verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Falsa. Cuidado, aí ela é verdadeira. É aquela coisa da mãe que eu falei, tá? Pode acontecer um dos dois. O ou aqui, ele tem aquele sentido de tanto faz, ó. Esse ou é o tanto faz. Se uma das duas coisas acontecerem, tá joia. Então ele já é verdade. Por isso que você não estudou e ficou de castigo, aí isso até faz sentido, isso aqui é legal. Tá? Ou seja, essa afirmação é verdadeira. Agora, aí como é o tanto faz, se você estuda e não ficou de castigo, essa afirmação também é ó, você estudou sim, Falsa. cuidado, olha lá de novo. Você não é o E, Verdadeira. é diferente. É o sim aqui, ela é verdadeira. Ó. Você estuda, você já verificou uma parte dela. Se você verificou uma parte no ou da frase, ela automaticamente já é verdadeira, tá? E aí, o que é maldade aqui, quando a gente olha, né, desse ponto de vista, eu fiz um que sua mãe, obviamente, vai gostar. Às vezes sua mãe tá vendo aí, né, essa coisa, mas dá para fazer um que ela não gostaria. É os dois verdadeiros. E se você estuda e se você ficou de castigo? Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Olha só como a lógica pega vocês, tá vendo, gente? Falso. Olha que maldade. Vocês gostariam que fosse falso, não é? Mas lembra que eu falei, o tanto faz? Se uma coisa Mas se aconteceu... você ficou de castigo, é certo, é correto. Não tem como você Foi. estudar. Mas não tem problema. Mesmo É. que uma frase seja negativa, ela pode ser negativa e verdadeira. Eu posso falar, ó, morreu tantas pessoas, realmente morreu? É uma frase verdadeira. Não adianta. É maldade, mas você verificou uma das duas e verificou as duas são verdadeiras. Então, minha amiga, bal para você. Tá certo? Como pode? Mas como isso? Ó, Porque se eu fiquei de castigo é porque eu não estudei? não, mas é aquilo que eu falei, Amiga, não é o ou exclusivo, é o tanto faz esse daqui. É isso que você tem que tomar se cuidado. uma das afirmações estiver correta, se você tiver ficado de castigo, automaticamente a frase é correta. Automaticamente, é essa a ideia. Lembra aqui, ó, até nos entendi, não. diagramas. Se uma das duas coisas for verdadeira, automaticamente a frase é verdadeira. É o tanto faz.
Ou pode acontecer o A, ou pode acontecer o B, ou pode acontecer os dois. É essa a questão quando eu falo ou. Uma coisa acontece ou outra. Não é um ou exclusivo, né, que o pessoal confunde. Eu não te dou tipo uma chance, ou vai ser isso, ou vai ser só isso. Porque normalmente quando a sua mãe está falando, ela está querendo dizer só sobre essas duas situações, ó, que eu estou pegando. Se você não estuda, aí você fica de castigo, tá vendo, na primeira frase. E se você estudou, você não ficou de castigo. Ela só está analisando essa parte. Ela não está analisando as outras possibilidades que tem. Que seria, se você estudou e se você ficou de castigo, essa afirmação também seria verdadeira, do ponto de vista da lógica, é claro. Não do ponto de vista do que sua mãe quis dizer, tá? Uma coisa um pouquinho mais legal do que você estuda e castigo, aí você vai gostar mais dessa daqui, tá? É que se você pode estudar... Opa, peraí, esse daqui continua. Estuda. E aqui, ao invés do castigo, eu vou colocar, por exemplo, você sair de casa, vai para festa. Aí vocês gostaram mais, né? Já Sim. melhorou? Se as duas coisas forem falsas, aí novamente, se você não estuda, se você nem vai para festa, você não verificou nenhuma das duas condições. Então a afirmação é falsa. Falso. Agora que começa a ficar um pouco mais legal. Olha lá. Você não estudou, mas você foi para festa. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Aí, quem já deu risada já entendeu, né? É verdadeira. É falso. É. Olha, quem falou que é falso ainda tem esperança nessa vida, né? Mas É verdadeira porque, assim, tipo, se uma das duas você fizer, vai ser verdadeira. Tipo, você não precisa fazer as duas ao mesmo tempo, como a Exatamente. outra. Você precisou uma das duas que você fez, ou qualquer ou as duas juntas, já é verdadeiro. Então, essa afirmação aqui, ó, já é verdade. Se você só foi para festa, então sua mãe falar assim para você, ou você estuda ou você vai para festa. Vai para festa. A afirmação tá verdadeira. Meu Deus do céu. Já pensou que mãe que faz isso? Você pode apanhar, Meta. mas aí você não vai colocar a culpa no professor de matemática, tá certo? Mas do ponto de vista da lógica, tá certo. Agora, se você estuda e não vai para festa, ó, também aquele pessoal mais estudioso, a afirmação também é verdadeira. Se você ficou só estudando e não foi para festa, aí beleza. Agora, se você estudou e foi para festa, então, sim, se você estudou só e foi para festa, você verificou o fato que você estuda. Então, essa afirmação é verdadeira. E se você fez as duas, estudou, é o ideal, né? Aí, nesse caso, quando sua mãe fala essa frase, ela está pensando só nessa última possibilidade. Ela não pensa nas outras, que é se você estudar e você ir para festa, entendeu? Essas duas coisas. Beleza, gente? Pegaram aí essa ideia? Então, tá. É só isso no começo, mas basicamente para a gente ficar trocando, né? Brinquem aí lá com a outra questão. Tem um pouco mais, né? Tem outros conectivos lógicos importantes, mas que nesse momento não são interessantes. Vocês vão estudar mais isso, adivinha que matéria? Que matéria que vocês vão estudar isso? Filosofia, né, gente? Em filosofia vocês vão ver depois mais isso aí com muito mais cuidado, que é essa ordem das frases. Fechou? Alguém tem dúvida, gente? Alguma questão aí? Não. Não. Dê uma retomada, né? A aula vai ficar gravada. Eu vou deixar até a sala aberta aí, para quem quiser comentar mais alguma coisa. Desculpa, eu não estava vendo os comentários. Teve gente que perguntou. O paradoxo, ele é meio confuso mesmo. Aí depois você dá mais uma... O paradoxo, ele é bugado. Até você entender ele a primeira vez, viu, Su? Até eu mesmo. A primeira vez que você olha ele assim, você quer? O que é isso aí? Não dá trava a cabeça, dá um nó mesmo. Aí depois, quando você entende, você fala... tem que brincar um pouquinho, tá? Bom, gente, é isso. Eu vou parar a gravação, tá? Agora. E aí, depois eu volto aqui. Peraí. Que aí agora eu vou lá para outra turma, tá? Provavelmente aí quinta a gente já volta mais para as contas, aí chega dessa coisa de lógica. E para quem tinha perguntado, eu vou fazer um plano
basicamente retomada de conceitos mais iniciais, que é isso que eu devo fazer quinta com vocês, aí sobre questão de equação de primeiro grau, sistema, então eu estou preparando um material novo, diferente daquele que a gente já tinha feito, tá? Beleza? Eles já estão me chamando lá na outra sala, que eles já estão me cobrando. Eles vão fechar a sala, ó, tá vendo? 1 minuto atrasado, esses alunos já ficam reclamando. Vê se pode nessa vida. Não tá né, fazer errado. outra Eu coisa. faria